Vamos de 8 em ponto agora. O Hospital Universitário de Florianópolis, ligado ao UFSC, vai ganhar um ambulatório especializado em saúde do trabalhador. O termo de cooperação técnica para a implantação da estrutura vai ser assinado daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, na reitoria da universidade. É sobre esse assunto que eu converso agora com o médico do trabalho, Roberto Ruiz, apoiador do ambulatório, que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado pela presença. Doutor, o que é o ambulatório de saúde do trabalhador e que tipo de serviços ele vai prestar para a comunidade? Bom dia a todos. Primeiramente, pela nossa democracia fora Temer. O ambulatório de saúde do trabalhador, que a UFSC hoje está inaugurando, oficialmente, ele vai complementar os serviços nessa área de doença e acidente do trabalho. É um ambulatório de alta referência, porque ele está na UFSC com todos os especialistas do estado que podem dar suporte. Então, os casos mais complexos que a rede SUS tiver podem ser enviados para o ambulatório através da rede SUS, É importante colocar isso, que ela está no sistema público de saúde, essa nova ação. E aí ela vai atender principalmente esses casos mais complexos de doenças e acidentes de trabalho. Agora, doutor, por que o HU, o Hospital Universitário de Santa Catarina, que é da UFSC, foi escolhido para ser a sede desse ambulatório? Bem, porque como o SUS se organiza a partir da chamada atenção primária, em todos os municípios nós temos as unidades básicas de saúde. E aí a complexidade do atendimento em saúde vai aumentando. Portanto, cada vez que ele vai sendo referenciado, esse paciente, a complexidade aumenta e o nível de especialistas que precisam abordar o caso aumenta também. E nós vamos ter isso concentrado hoje no nosso estado e na maioria dos estados na capital. E estão justamente na Universidade Federal, onde, por exemplo, se a gente tiver um caso de Ler-Dort complexo, um caso de tendinite complexa, é lá na universidade que nós vamos ter, além da medicina do trabalho, que atende esse paciente no ambulatório de saúde do trabalhador, neurologista, ortopedista, gente que estuda e publica trabalho científico sobre isso. Então é por isso que esse ambulatório especificamente está na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Roberto, já existe data para ele começar a funcionar? Porque hoje vai ser assinado o termo de cooperação técnica. Já existe data para esse ambulatório começar a funcionar? Na realidade, ele já começa a funcionar hoje, Ele já está, a gente já fez uma espécie de um test drive, Ele já está funcionando aí para a gente testar o sistema e hoje oficialmente então ele começa a funcionar, sendo que para encaminhar esse paciente, como eu falei, ele é da rede SUS. Então, as pessoas precisam ir na sua unidade básica de saúde e aí o médico de família, o médico generalista, vai avaliar e encaminhar. Tem um sistema no SUS que regula toda essa referência e contra-referência e aí, a partir desse sistema, esse paciente vai ser encaminhado para o ambulatório de saúde do trabalhador. Doutor, esse ambulatório ele se torna ainda mais importante na medida que o Brasil colabore muito para as estatísticas de acidentes de trabalho, Afinal de contas, o Brasil tem 700 mil acidentes ano de trabalho, é muita coisa, É muita coisa, E esses 700 mil, por exemplo, a estatística de 2013, 711 mil, Quando a gente vai analisar mais profundamente esses dados, os especialistas dizem que está subnotificado. O IBGE, por sua vez, fez uma pesquisa nesse sentido e encontrou quase 5 milhões de acidentes e doenças do trabalho. Então, veja a diferença, Mas uma coisa que nos choca, inclusive, é que, obviamente, em números quantitativos, São Paulo tem a maior demanda, tem o maior número de trabalhadores acidentados e doentes do trabalho por conta de ser o maior estado em termos numéricos. Quando a gente ajusta esse indicador, então, nós vamos ver que Santa Catarina é o primeiro, infelizmente, nosso estado é o primeiro do ranking em doenças e acidentes de trabalho. Como a gente pode fazer para reverter isso, doutor, e diminuir, baixar essas estatísticas? Primeiramente, eu acho que a gente tem que investir na prevenção. E a prevenção não se faz só com equipamento de proteção individual. Se faz, sobretudo, com engenharia, higiene e segurança no trabalho. Então, a gente tem que implementar as medidas coletivas de proteção ao trabalhador. Entender a saúde do trabalhador como um requisito fundamental para o ganho de produtividade de uma empresa, que um trabalhador saudável produz mais, gera mais resultados, ou seja, uma mudança de consciência das empresas na hora de prover a saúde desse trabalhador, é importante também? É fundamental e, inclusive, a gente tem já muitos empresários que têm essa consciência, felizmente, Outros não, mas felizmente muitos empresários já têm essa consciência e têm
constatado na prática que investir em saúde e segurança do trabalho melhora a própria produtividade, as pessoas trabalham melhor e o trabalho em geral vai bem e inclusive isso reverte para o próprio empresário. Até porque o trabalho é uma condição essencial, né, para a pessoa, né? Afinal de contas é o que dá o sustento, né? Se a pessoa não estiver apta para trabalhar, não consegue gerar o próprio sustento, né? No século XXI, né, os sociólogos e antropólogos chamam de sociedade do trabalho. Então o trabalho é uma coisa fundamental para a gente e é fundamental que a gente se aposente depois de tempo de serviço, jamais por essa condição de invalidez ou por perder a saúde. Tá certo. Doutor Roberto Ruiz, médico do trabalho, apoiador do ambulatório, que começa então a funcionar hoje, logo mais às 9 horas da manhã, a assinatura do termo de cooperação técnica e o início das operações. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Esse doutor Roberto Ruiz falando um pouquinho então sobre medicina do trabalho, sobre saúde do trabalhador, que é fundamental para que ele possa ter então as condições de gerar o próprio sustento e, claro, o sustento da família também, não é? O Essa no Ar segue com muitas outras informações, só para você.